E seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Resenha Bíblica. Para mim é um prazer estar aqui e ter vocês aqui comigo. Então, eu vou trazer o review dessa Bíblia, que é a Bíblia de Estudo do Expositor. Ela tem bastante recurso e eu vou trazer bastante novidade para você. Antes de nós irmos para dentro dessa Bíblia, eu gostaria que desde já fazer um pedido especial para você. Como você já sabe, eu preciso fazer esse pedido aqui. Curta esse vídeo aqui, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário aqui, tá bom? E também, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Gente, eu vou mostrar para vocês essa Bíblia de estudo aqui do expositor. Eu vou trazer você para dentro dela e vou mostrar também os recursos que essa Bíblia tem, que por sinal, os recursos dela é muito bom. Essa Bíblia que eu tenho já há algum tempo, ela também foi das minhas primeiras Bíblias que eu adquiri lá no comecinho, quando eu comecei a me interessar pelos estudos bíblicos. Essa Bíblia que eu comprei lá na rua Conde de Sarzedas, tá bom? E depois de eu te mostrar essa Bíblia aqui por dentro, os recursos que ela tem, eu quero trazer algumas informações necessárias e muito importantes para você, porque no meu ponto de vista não teve ninguém para me explicar isso, né? E se você for uma pessoa que gosta de adquirir Bíblias de estudo e você está procurando uma boa Bíblia para você poder começar os seus estudos, eu acredito que é importante você saber conhecer a procedência da Bíblia, do livro, do comentário que você está comprando, tá? Porque assim, gente, é bom nós entendermos uma coisa, que a Bíblia, o texto bíblico que tem aqui dentro dessa Bíblia, ela é inspirada por Deus, tá? Ou seja, qualquer Bíblia de estudo, uma Bíblia séria, né? O texto bíblico ele é inspirado por Deus, porém, os comentários não. Os comentários são de interpretação pessoal de cada autor. Um tempo atrás, eu adquiri algumas Bíblias de um autor, um comentarista bíblico daqui do Brasil. E eu comecei a ver algumas incongruências dentro dessa Bíblia de estudo, né? Graças a Deus eu consegui perceber isso, mas tem pessoas que eles não conseguem perceber essas incongruências. Então, gente, para não demorar, eu vou trazer vocês aqui para dentro dessa Bíblia aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui os recursos que ela tem e no final vocês aguardem um pouquinho que eu vou trazer algumas informações bastante importantes antes de você adquirir essa Bíblia aqui. Bom, gente, de volta aqui para o nosso vídeo, quero mostrar para vocês aqui essa Bíblia de estudo do expositor. Olha só, é uma Bíblia muito boa, a capa dela aqui é um couro diferenciado, que eu não sei o nome, tá bom? Bíblia de estudo do expositor, comentada por Jimmy Swaggart. A lombada dela aqui, Bíblia Sagrada, versão textual expositora. Quero fazer um comentário sobre essa versão aqui, Bíblia do Estudo do Expositor, com concordância do Jimmy Swaggart. Eu acho que é isso, é assim que se fala, assim que se pronuncia, Jimmy Swaggart. Bom, vamos lá para nós não perder tempo. Folha de proteção aqui muito boa, tá? Bastante grossa, vermelhinha aqui, um vinho bastante bonito, mais outra folha de proteção aqui grossa, branca, tá? Aqui ó, são mais de uma folha, 3 folhas brancas. Aqui no início dela, ela vem com essa folha aqui bastante grossa também, uma folha de proteção, para você fazer aqui as suas anotações, tá bom? Bíblia Sagrada, concordância, versão textual expositora. Bíblia de estudo do expositor. E aqui nós vamos dar início aqui nos comentários aqui dessa Bíblia, tá? A Bíblia Sagrada contém o Antigo e o Novo Testamento, versão textual expositora de 2011, tá?
segunda edição revisada. Essa Bíblia aqui, ela é a segunda edição revisada de 2015. Olha só. Traduzida das línguas originais e com traduções anteriores comparadas e revisadas diligentemente. Os comentários exclusivos subsequentes de cada versículo dos 66 livros da Bíblia foram escritos pelo evangelista Jimmy Swaggart, projetada para ajudar todos os que desejam entender a Bíblia melhor e desfrutá-la mais. As notas do expositor seguramente serão de benefícios para o estudo bíblico de toda pessoa sedenta pela palavra de Deus. Ministério Jimmy Swaggart. O que acontece, gente? Esse Jimmy Swaggart aqui, se você pesquisar no YouTube, você vai ver que ele foi um pregador bastante reconhecido na década de 80 e 90. Ele foi um pregador bastante reconhecido nos Estados Unidos, é um pregador pentecostal, tá bom? Portanto, essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia dispensacionalista, pré-tribulacionista e arminiana, tá? Aqui tem o prólogo do Jimmy Swaggart. A Bíblia de Estudo do Expositor é uma das mais singulares de seu tipo no mundo de hoje. Foi projetada com um só pensamento em mente, o de ajudar o estudante da Bíblia a entender a palavra mais adequadamente. Para isso, utilizamos alguns dos melhores estudiosos do hebraico, do grego, além dos 60 anos de estudo bíblico pessoal. Aqui ele vai dar 7 razões porque a Bíblia de Estudo do Expositor ajudará a entender a palavra de Deus. 1. Ela utiliza a versão textual expositora. Essa versão textual expositora, gente, é uma versão que ela não é Almeida, que ela também não é King James. Essa versão textual expositora, ela é uma tradução particular da equipe do Jimmy Swaggart, tá bom? Então, já é algo para nós poder ficarmos um pouco atento com isso, tá bom? Os comentários se seguem logo após cada escritura, dando um significado ampliado a cada passagem. A palavra expositivo implica um significado clínico a fim de permanecer fiel ao texto. Valemos-nos dos conhecimentos de alguns dos melhores estudiosos do hebraico e do grego. O 5º, ela nos ensina pontos de perspicácia teológica, compartilha o significado de certos indivíduos e acontecimentos em relação aos tipos e sombras de verdades espirituais mais profundas. E 7º, apresenta aplicações práticas. Por isso, a Bíblia de Estudo do Expositor é uma ferramenta mais úteis disponíveis hoje em dia com respeito ao entendimento da palavra de Deus. Aqui está o índice dos livros da Bíblia, tá bom? Tá do Antigo Testamento, tem do período intertestamentário e depois tem os livros do Novo Testamento. E logo depois vai ter ajuda para o estudo bíblico, tá? Que é a apresentação da Bíblia, a cronologia da tradução da Bíblia, dinheiro, pesos e medidas, calendário judaico. Isso aqui são todos os recursos que ela tem, tá? Plantas e animais da Bíblia, termos usados frequentemente no estudo bíblico, harmonia dos evangelhos, parábolas e milagres no Novo Testamento, concordância temática, dicionário, o que devo fazer para ser salvo, passagens bíblicas para a salvação, o batismo no Espírito Santo, a cruz, sua fé e o Espírito Santo. Aqui são os colaboradores que trabalhou para que essa Bíblia fosse desenvolvida, tá? E vamos começar aqui no Antigo Testamento. Pelo que eu sei, Jimmy Swaggart, ele bebeu nas águas do comentarista bíblico Dake também, tá? Então você vai ver aqui alguns comentários que provavelmente você também verá na Bíblia comentada, na Bíblia de estudo Dake também, tá? Então, para você entender, olha só que legal. Eu gostei muito dessa Bíblia aqui. Aqui é o capítulo 1, ele vai dar a datação aqui do acontecimento e a criação original.
Então, ele vai trazer a palavra, tá? E logo depois ele vai fazer o comentário. Você pode perceber que todas as palavras bíblicas da Bíblia, ela tá com uma cor preta. E o que você vê aqui de letra vermelha, na cor vermelha, é o comentário de Jimmy Swaggart, tá? Então vamos supor aqui, ó, no princípio, o que que ele vai falar aqui? O que que ele comentou aqui no princípio? Refere-se ao início da criação, ou pelo menos quando nos referimos à criação deste universo, ao Deus não formado, sem feitura prévia, incriado, não tendo nenhum começo, ele sempre foi, sempre é e sempre será. Aí Deus. Aí ele continua aqui o comentário. A frase no princípio Deus explica a primeira causa de todas as coisas com respeito à criação. Então aqui, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí ele continua aqui o seu comentário. Os céus e a terra, porque Deus criou todo o universo. Tá? Então ele faz meio que ou ele tenta fazer aqui um comentário expositivo de cada palavra, tá? Do versículo de cada capítulo da Bíblia, tá bom? No versículo 2 aqui ele vai falar: e a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. Deus não criou a terra original desolada. Aqui, ó. Isso daqui é a mesma ideia da Bíblia de Estudo Dake. Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia. Ficou assim depois de um acontecimento catastrófico. Este acontecimento foi resultado da rebelião de Lúcifer contra Deus, o qual teve lugar em algum tempo da eternidade passada. Então aqui ele acredita na teoria do hiato, ou na teoria da lacuna, tá? Que Deus criou a terra perfeita. Depois, quando Satanás foi expulso do céu para a terra se tornou, com a queda de Satanás, a terra se tornou sem forma e vazia, né? E depois Deus recriou a terra novamente, tá bom? Então aqui se já dá para perceber e entender aqui como que funciona a espécie de comentário aqui do Jimmy, tá? Então tem as palavras bíblicas em preto, tá? E depois ele vai fazer os seus comentários dentro do próprio versículo. Ele não faz aqui aquela notinha de rodapé embaixo, aqui como as Bíblias mais tradicional ela faz, né? Tem o comentário, tem a escritura bíblica aqui, e na parte de baixo tem os comentários bíblicos embaixo, né? Ele já comenta dentro do próprio versículo, tá? Quer ver? Eu quero mostrar outra coisa aqui, deixa eu ver se eu acho. No capítulo 6 de Gênesis, aqui tá bem pertinho. Olha só, aqui tem quem acredite, tá bom, gente? Depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso. Tem quem acredite que os filhos de Deus, descrito aqui no capítulo 6 de Gênesis, são os anjos, tá? Tem quem acredite. E tem, eu posso dizer para você da onde é a fonte, da onde eles tiraram essa ideia, tá? E o que eu quero mostrar para você aqui? Que Jimmy Swaggart, ele também acreditava que os filhos de Deus descrito aqui em Gênesis também eram os anjos caídos, tá? Os filhos de Deus descrito aqui se refere aos anjos caídos, que tinham se colocado a favor de Lúcifer, que encabeçou uma revolução contra Deus durante um período na eternidade passada, para poder corromper a linhagem humana da qual o Messias viria em última instância. Eles tentaram corromper essa linhagem, casando-se com as filhas dos homens, o que produziria uma raça bastarda, por assim se dizer, da qual pelo menos alguns eram gigantes. De qualquer forma, todos os que resultaram dessa união foram contaminados. O termo filho de Deus no Antigo Testamento, ao menos como se utiliza aqui, não é usado nunca para se referir a seres humanos. Será? Sempre é usado para se referir aos anjos, sejam justos ou caídos. Ele vai dar uma referência aqui de Jó, tá bom?
Em sua curta epístola, Judas menciona esses anjos. Ele disse que não guardaram sua dignidade, mas deixaram sua habitação. Então, ele diz qual foi o pecado deles. Tinha seguido a carne estranha. Referente a isso, Judas também disse que Deus reservou em escuridão, encerrando-os na prisão eterna até o julgamento do grande dia. Está lá em Judas 6, 7. Tá bom, gente? Então, aqui é o que eu queria mostrar para você. Então, todo o Antigo e o Novo Testamento, ele vai seguir dessa forma aqui, tá bom? Eu vou tentar chegar aqui agora no Novo Testamento. O Novo Testamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traduzida das línguas originais e com traduções anteriores comparadas e revisadas diligentemente. É o que eu falei. Então, ela não é King James, não é Almeida, ela não é nenhum tipo dessas traduções que a gente conhece, tá bom? É uma tradução particular do Jimmy. Aqui, ó, no Novo Testamento, vai fazer a mesma forma lá do Antigo Testamento. Ele vai trazer o capítulo, a data do acontecimento, tá bom? E ele vai trazer aqui as palavras bíblicas em preto e o seu comentário em vermelho. Então, não tem segredo. Essa Bíblia aqui não tem segredo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns recursos que ela tem. Ela tem bastante coisa polêmica. Quando você adquirir essa Bíblia aqui, depois você pode pesquisar as coisas polêmicas que ela tem, né? Vale a pena comprar? Calma aí, segura aí, já eu te falo. Ajuda para o estudo bíblico. Apresentação da Bíblia, aqui vai ter uma apresentação da Bíblia, ele vai falar sobre os idiomas da Bíblia, as divisões da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, a ordem da Bíblia, o cânon da Bíblia. Então tem algumas informações interessantes. A cronologia da tradução da Bíblia, aqui ele vai trazer, explicar sobre a cronologia da tradução da Bíblia, tá? Dinheiro, pesos e medidas. Calendário judaico, vai trazer aqui um quadro com um calendário judaico. Plantas, animais da Bíblia, e aqui tem um colaborador, tá, que fala sobre isso. Plantas da Bíblia, plantas herbáceas, frutas e hortaliças, listas em ordem alfabética, animais da Bíblia, mamíferos, aqui tem bastante informação, sim, tá bom? Termos usados frequentemente no estudo bíblico, aí tem o colaborador aqui, aí ele vai falar sobre os termos que são usados frequentemente nos estudos bíblicos, tá? Alegoria, apocalipse, aramaico, carisma, códex, koiné, diáspora, ditos, e aí é como se fosse um dicionário, ele vai trazer a informação referente a cada palavra dessa aqui, tá bom? Aí ele vai trazer aqui uma harmonia dos evangelhos, parábolas e milagres no Novo Testamento. Olha só que legal, vai trazer as parábolas em Mateus, Marcos, Lucas, João, comuns Mateus e Lucas, comuns Mateus, Marcos e Lucas. Aí vai trazer os milagres em cada livro do Novo Testamento. Concordância temática. Aí vai ter os temas aqui e vai ter aqui os versículos e o livro e o capítulo relacionado ao tema, tá bom? Se é no Novo Testamento, se é no Antigo Testamento também. Aí tem o dicionário também, começa aqui do A e vai até o Z. Esse aqui é o último recurso que a Bíblia tem. Aliás, esse daqui é um dos últimos recursos da Bíblia. O que devo fazer para ser salvo? Aí vai ter aqui alguns estudos, tá bom? Vai falar sobre o batismo em água, a vontade de Deus para a sua vida, o sinal de ser cheio do Espírito Santo, fé na cruz de Cristo, participação na igreja, cruz, sua fé e o Espírito Santo. Aí ele vai falar sobre a cruz, o Espírito Santo e a sua fé e a vitória da restauração. E vai trazer também aqui alguns mapas bastante coloridos, tá bom? Para quem gosta de mapas, geografia, aqui, alguns mapas, tá bom? E termina aqui com uma folha de proteção, vinho também e finality, couro
Cromwell Reconstituído. Eu não sei falar. Cromwell Reconstituído. Muito linda a Bíblia, uma Bíblia muito boa. Ney, é, é interessante eu ter essa Bíblia? Se você é um amante das Escrituras com a mente aberta, eu acredito que sim, tá bom? Nós finalizamos aqui a parte dos conteúdos e recursos da Bíblia, tá bom? E agora eu vou trazer você aqui para a tela do meu computador, porque eu tenho algumas informações para passar para vocês aqui também. Oi, gente, como prometido, eu tenho bastante informação aqui a respeito tanto da Bíblia do Jim Swag quanto do próprio autor dos comentários dessa Bíblia, tá? São muitas informações que o tempo foi curto, então o que que eu fiz? Eu fiz algumas anotações, marquei aqui na tela do meu computador e vou passar para vocês aqui todas essas informações que eu consegui extrair aqui da internet, tá bom? Presta bastante atenção, tá? Quem foi Jimmy Swag, tá? Jimmy Swag, ele foi um pregador, cantor e televangelista norte-americano que alcançou grande notoriedade nos Estados Unidos em 1980. Jimmy Swag começou a sua carreira no ministério como pregador itinerante e rapidamente ele ganhou fama nacional e internacional como um dos maiores pregadores televangelistas dos Estados Unidos. Jimmy Swag ele fundou seu próprio ministério, tá? Que é o Jimmy Swag Ministries, e foi um dos primeiros televangelistas a alcançar um público global através da televisão. Seu programa telecast chegou a ser transmitido em mais de 3.000 estações de televisão ao redor do mundo e alcançou milhões de espectadores. Swag, também conhecido por sua carreira musical, lançou inúmeros álbuns de música gospel e foi bem recebido pelos seus seguidores. Agora, existem algumas controvérsias a respeito do Jimmy Swag, tá? Apesar do seu sucesso, a sua carreira foi manchada por uma série de escândalos. Em 1980, entre 1980 e 1990, ele foi envolvido com escândalos sexuais e abalou muito a sua carreira como evangelista e pregador nos Estados Unidos. O primeiro escândalo foi em 1988. Swag ele foi pego em um escândalo sexual envolvendo uma prostituta em Louisiana. O incidente ele veio à tona depois que Marvin Gorman, olha só, era outro pregador de bastante notoriedade nessa época, e eles se degladiavam entre si, um falava mal do outro, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Nos dias de hoje. Então esse outro pregador, Marvin Gorman, era outro televangelista também, e ele tinha sido confrontado por Jimmy Swag por uma conduta inadequada. Esse Marvin Gorman ele contratou um investigador particular para seguir Swag. Esse investigador tirou várias fotografias do Jimmy Swag com uma prostituta e foi divulgada na televisão na época, né, e nos jornais também. E ele acabou sendo descredenciado da sua igreja. Jimmy Swag ele fazia parte da Assembleia de Deus. E nessa época, a Igreja Assembleia de Deus, que era bastante rígida também, tomou uma providência correta, lógico, né? E descredenciou ele como evangelista da Igreja Assembleia de Deus nos Estados Unidos, tá? Então, o Jimmy Swag ele fez uma confissão pública
Jimmy Swaggart ele fez uma confissão pública e pediu perdão. E ele disse uma frase bastante conhecida, né? Naquela época todo mundo comentava. E ele disse, está em inglês aqui, mas eu não sei falar inglês, eu vou falar em português. Ele disse, eu pequei, né? Então, o que aconteceu? Nesse primeiro escândalo dele, ele se arrependeu publicamente, pediu perdão e devagarzinho ele foi começando novamente a voltar para o seu ministério, tá? Mas bora para frente. Em 1991, apesar do seu pedido de perdão em público, ele foi novamente envolvido em outro escândalo de cunho sexual também. Ele foi pego com outra prostituta. Ele tinha problema sexual, né? Ele traiu sua esposa algumas vezes e ele confessou que tinha um problema de cunho sexual. Ele foi pego novamente com outra prostituta, agora na Califórnia. Só que dessa vez ele recusou a pedir desculpa para a igreja. Ele recusou pedir desculpa para a igreja e ele disse que tudo isso que aconteceu era obra do diabo. Esse segundo escândalo resultou em uma maior perda de apoio e credibilidade, levando à queda da sua popularidade, né, e a diminuição de doações para o seu ministério também. Essas controvérsias de Jim Swaggart teve um impacto muito grande no seu ministério, né? A sua audiência, tanto da televisão e quanto nas pregações em público, elas diminuíram bastante, né? Além disso, a questão financeira também do seu ministério foi lá embaixo, foi rebaixado e ficou bem dificultoso para ele. Apesar de todas essas controvérsias, Jim Swaggart continuou a pregar e a manter o seu ministério. Embora em uma escala muito menor, ele também lançou uma tradução da Bíblia, olha só, escuta aí. Ele também lançou uma tradução da Bíblia chamada Bíblia de Estudo Versão Textual Expositora, que foi amplamente distribuída. Tá? Se eu não estiver enganado, eu não sei agora, mas teve um período que essa Bíblia ela foi distribuída em muitos lugares gratuitamente. Essa versão ela é amplamente utilizada pelos seguidores de Jim Swaggart e por aqueles que se identificam com a sua abordagem teológica. A tradução busca ser uma ferramenta não apenas de leitura, mas também de ensino, ajudando os leitores a compreender a Escritura segundo as interpretações do ministério de Jim Swaggart. Foi aí que eu disse para vocês que existe uma certa dificuldade nessa Bíblia de estudo do Jim Swaggart, porque muitas partes da Bíblia, além da tradução ser uma tradução particular do seu próprio ministério, os seus comentários também têm um viés particular da visão dele, tá? Vocês vão entender aqui no decorrer do vídeo. Pontos negativos e positivos, tá? Da tradução. A versão textual expositora possui pontos positivos e negativos, e eles são frequentemente discutidos entre os religiosos e pastores a respeito dessa Bíblia, tá? Ponto positivo, estudo facilitado. Realmente é muito fácil manusear a Bíblia de estudo do Jim. Exposição doutrinária. A Bíblia fornece uma interpretação teológica consistente com a doutrina pentecostal, refletindo as crenças e ensinamentos do ministério do Jim Swaggart. Para os seguidores da linha teológica, né, pode ser uma ferramenta valiosa para aprofundar o seu estudo doutrinário. O que acontece? O Jim Swaggart, a Bíblia dele comentada, ela tem um cunho dispensacionalista, arminiana e pré-tribulacionista, tá? Até então, isso daí não tem nada de errado. Mas existe várias outras partes da Bíblia que tem, como já disse,
É uma interpretação pessoal dele do seu ministério que tem coisas bastante dificultosas para a gente digerir. Como nós vimos lá, um pouquinho aqui atrás, algumas controvérsias também em relação a alguns pensamentos sobre a criação do mundo, né? Sobre os filhos de Deus em Gênesis 6 e assim por diante. Pontos negativos. Tendência doutrinária específica. As notas e comentários da versão textual expositora refletem as interpretações teológicas de Jimmy Swaggart e de seu próprio ministério, que podem não ser compartilhados por todos os cristãos. Isso pode limitar o uso dessa Bíblia de estudo para aqueles que não concordam com essa linha teológica. Tá? Risco de confundir o texto bíblico com comentário. Realmente, para quem está começando agora, corre um grande risco de fazer uma confusão ali do texto bíblico e dos comentários. Embora seja de cor diferente, mas tem pessoas que não conseguem ter essa diferenciação e pode confundir ali o, a parte do estudo, a parte de explicação do Jimmy como parte da própria Bíblia, parte das Escrituras, tá? Menor abertura para diversidade interpretativa. A versão textual expositora pode ser vista como limitante para aqueles que buscam uma Bíblia que permita uma variedade de interpretações teológicas. As notas expositivas podem influenciar fortemente o entendimento das passagens, deixando menos espaço para o leitor chegar às suas próprias conclusões. As interpretações e os comentários de Jimmy Swaggart, refletidos na versão textual expositora, têm gerado controvérsias em alguns círculos teológicos. Algumas dessas questões envolvem divergências doutrinárias, interpretações específicas de passagens bíblicas e a forma como ele aplica os ensinamentos. Aqui estão alguns dos principais pontos de controvérsia e contradição. Primeira controvérsia. Já falamos sobre isso, que é a exclusividade da interpretação dele e do seu próprio ministério, tá? Teologia da prosperidade, a segunda controvérsia. Embora ele critique esses aspectos da teologia da prosperidade, as suas pregações, inclusive nas notas, nos comentários, é, algumas vezes reflete os elementos dessa doutrina, tá? Como a crença de que as bênçãos materiais são um sinal do favor divino. Tem uma certa controvérsia também em Romanos 7. Jimmy Swaggart defende que o apóstolo Paulo, ao descrever a luta contra o pecado em Romanos 7, estava falando sobre sua experiência como cristão regenerado. Isso contraria a interpretação tradicional de que Paulo estava se referindo a uma luta pré-conversão, ou ilustrando a condição humana sem a ajuda do Espírito Santo. Qual que é o impacto dessa ideia? Nessa interpretação pode causar confusão sobre a natureza da santificação e do poder do Espírito Santo na vida do cristão, especialmente entre aqueles que acreditam que uma vitória mais completa sobre o pecado após a conversão. Próxima controvérsia. Jimmy Swaggart tem sido criticado por aplicar de forma rígida as leis morais do Antigo Testamento em seus ensinamentos, mas ao mesmo tempo ele relativiza certas práticas ou comportamentos que não condizem com essa rigidez, dependendo do contexto moderno. É só aquilo que é conveniente. Jimmy Swaggart coloca uma ênfase muito forte no batismo do Espírito Santo como evidência de falar em línguas como essencial para uma vida cristã completa. Muitos teólogos e denominações, no entanto, não compartilham dessa visão, acreditando que o Espírito Santo age de várias maneiras e que falar em línguas não é uma evidência obrigatória. Jimmy Swaggart também critica bastante outras denominações cristãs mesmo,
especialmente aquelas que não compartilham com as interpretações doutrinárias dele, tá? Ele tem uma crítica muito forte contra o catolicismo, o calvinismo e até algumas igrejas pentecostais também. Tá aqui, gente, ó, eu quis trazer essas informações para você porque eu acho que é muito importante você ter informação antes de você comprar uma Bíblia, né? Se você quer comprar e adquirir uma Bíblia como essa, é isso mesmo, tá certíssimo. É uma Bíblia boa que você pode tirar muitas coisas boas dela, porém você tem que tomar um certo cuidado com a sua pesquisa, principalmente para pessoas leigas que estão começando agora. É bastante complicado algumas ideias do Jim Swagg, tá? Mas para uma pessoa que já é experiente, que gosta de ler, pesquisar e tem uma biblioteca cheia de livros, comentários bíblicos, Bíblia de estudo, para ele é mais uma Bíblia que ele vai tirar alguns aprendizados. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe você e até a próxima.